Coreia tem Oscar, mas não tem Copa. O Brasil, mesmo goleando cedo, avança para as quartas de final. A Polônia de Paulo Sousa é eliminada pela França. Messi esboça sentimentos dando um mini sorriso lateral. O Japão não sente a pressão e perde pênaltis com tranquilidade. A Croácia segue especialista em avançar sem nenhuma lógica. E todo mundo viciado em aposta. São as oitavas de final da Copa do Mundo. Doideira! Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Boa noite, professor reitor Serginho da Pereira Nunes. Grande jornada do Brasil contra a Coreia. Serginho da Pereira Nunes! Professor! Boa noite a todos. Grande jornada do Brasil sobre a Coreia. Agora eu fiquei pensando, Craque Daniel, na Coreia quando eles voltarem para casa. Porque as pessoas vão perguntar para eles: como é que foi a Copa? E eles vão dizer: foi legal. E vão mudar de assunto. A Coreia ainda tem muito o que aprender com o Brasil, Serginho. Tem muito o que aprender com o futebol brasileiro e o aprendizado desse jogo foi como tomar uma goleada humilhante já no primeiro tempo. E o Brasil pode ensinar, porque o Brasil tem esse know-how. O Brasil tomou de 5 da Alemanha no primeiro tempo. Daqui a pouco o Brasil foi muito mais fácil porque ele estava jogando em casa, então ele conhecia muito bem o estádio, conhecia o ambiente, conhecia o campo. Então, para você tomar 5 gols assim, no primeiro tempo, o Brasil foi mais tranquilo. Agora, falando nesse jogo, Serginho, a vingança do 7-1, né, tão perseguida pelo futebol brasileiro, parecia pronta contra a Coreia. Só faltou fazer mais 3 gols, né, que é quase o dobro, e trocar a Coreia pela Alemanha. Mas fora isso, podemos dizer que tá vingado. Exatamente, e o mais difícil, que era tomar um gol dessa Coreia, a gente conseguiu. Conseguiu. E foi difícil, o Brasil teve que tentar muito. Até porque os próprios coreanos estavam defendendo os próprios chutes. Teve um momento que um rapaz da Coreia simplesmente deitou-se na frente do gol brasileiro. É porque toda a seleção, Daniel, que viu o 7-1 que a gente tomou, que viu tudo que a gente passou, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Então os coreanos eles não queriam 7-1 de jeito nenhum. Isso aí podia acabar com o esporte de futebol lá no país deles. Mas o Brasil e o Tite queriam. Queriam tanto que o Tite colocou Daniel Alves e Bremer em busca desse gol da Coreia e deu muito certo. A obsessão com o 7-1 seguiu viva no segundo tempo, mas, infelizmente, no fim das contas, não chegamos a esse placar, Serginho. Exatamente. E a gente que ficou nessa investigação para saber o que era Bremer, né? A gente, na verdade, descobriu o que é Bremer. Né? E o Bremer é uma marca de geladeira. Né? Uma jogada publicitária aí de uma empresa de eletrodomésticos que patrocina a seleção. Né? E a geladeira Bremer cumpriu muito bem a sua função em campo, se movimentando com extrema dificuldade, né, de um lado para o outro, prestes a tombar o tempo todo, né, o que poderia causar um estrago no gramado do Catar, às vezes até caindo em cima de algum coreano, mas felizmente nada de grave aconteceu, Serginho, e a participação da geladeira Bremer terminou sem problemas. Mas o Brasil foi irresponsável. O Brasil foi responsável porque a gente sabe que o gol cedo é problemático, a gente vem afirmando isso aqui, as pessoas não estão dando essa importância. E que o 2-0 também é um placar perigoso, então o Brasil, além de fazer o 2-0 cedo, ele emendou com uma goleada cedo, Daniel. Ele fez 2-0 cedo. Olha o perigo que a gente passou. Tanto até que o Tite, ele se desesperou na hora do quarto gol do Brasil. Se desesperou, porque ele viu o que aconteceu com a Holanda. Nas oitavas de final da Holanda contra a Senegal. A Holanda fez 2-0 cedo, se desestabilizou completamente, começou a se complicar no jogo, mas conseguiu reequilibrar a partida tomando um gol e aí sim abrindo caminho para a vitória de 3-1. A Holanda passou por Senegal e também vai às quartas, Serginho. Vai às quartas. Agora, esse jogo, ele teve uma cena muito bonita, que foi quando o Neymar ele fez o gol. Quando o Neymar fez o gol dele, ele foi na torcida e abraçou o suposto Alex Telles, Daniel. Suposto Alex Telles, que foi também reportagem nossa aqui do Fala de Cobertura, que chama uma atenção para esse atleta que ninguém sabia quem era, nem se ele era realmente esse Alex Telles. E hoje ficou provado que o nosso querido Alex Telles, ele é só um torcedor. Um torcedor que deve ter ganho algum concurso ou alguma aposta para ver as competições de perto, Daniel. Como a gente já havia avisando aqui. Parabéns aí a esse torcedor, que teve, inclusive, Serginho, uma oportunidade única na vida, que é a oportunidade de você se contundir numa competição tão importante quanto a Copa do Mundo.
Exatamente. Isso é o sonho de qualquer atleta. Não, e tanto é um sonho do Alex Telles que ele chegou a fazer um desenho dele. Quando ele era criança, que é um sonho dele de criança, ele fez o desenhozinho dele criança, que é ele com a Copa, ele na Copa. A única coisa é que ele não incluiu a contusão no desenho, né? Então faltou isso aí na premonição dele ali. Nota 0 aí para Alex Telles aí pelo desenho impreciso. Mas agora, sobre lesões, Serginho, nunca houveram tantos lesionados na seleção brasileira em Copa. E eu não acredito que isso seja por acaso. Eu estou no esporte de futebol já, seja cobrindo, seja atuando há muitos anos, e eu sei que isso não é por acaso. O Tite, com certeza, visivelmente orientou alguns atletas a se contundirem na primeira fase, porque ele sabe, o estrategista Tite sabe que agora é estatisticamente praticamente impossível de algum titular se contundir. Com tanta gente já contundida assim, não vai acontecer. Mas isso aí é aplicação tática. Isso é aplicação tática desses jogadores que ele levou. Só que dessa vez, na minha opinião, ele só cometeu um erro, Serginho. Ele cometeu o erro que foi trazer o atleta Daniel Alves, que é um atleta que ele não tem condição física nem para se lesionar, Serginho. Não, ele até batalhou. Você vê que hoje ele batalhou assim, desde a hora que ele entrou, né? Para se lesionar, né, contra a Coreia, porque estava tranquilo, estava um jogo já definido, era um bom momento para uma lesão, mas ele não conseguiu, ele não consegue, porque o Daniel Alves ele não tem a explosão necessária para estirar nenhum músculo, ele não consegue se lesionar. Agora, o Brasil fez muitos gols, e isso é sempre muito divertido para a torcida, para a pessoa que não compreende o futebol com profundidade, mas a gente que vê além, a gente sabe que existia um medo ali da seleção brasileira não ter mais coreografias para comemorar os gols. Inclusive, o time parou no segundo tempo. Não, o time parou. Porque eu acho que isso aí pode ter abalado os jogadores. Pode ter abalado, ou então você tem até uma questão aí também que entra nessa equação, Serginho, que é o risco de você ter uma lesão quando você tenta fazer uma coreografia que você não ensaiou antes. Mas os coreanos, então, poderiam fazer essa comemoração, Daniel, tranquilamente. O Brasil, eles têm muita dancinha. Tem mais dancinha que o jogador na Coreia. Não, e eles são muito educados, né? O coreano é muito educado. Eles fariam essa comemoração, essa dança por nós, tranquilamente. Agora, eu fiquei um pouco intrigado, Serginho, com a torcida coreana, que com a equipe perdendo de 4-0 no primeiro tempo, prometendo mais pro segundo, né? Mais humilhação. Eles ficavam cantando e batendo palma o tempo inteiro, Serginho. Então, se aquelas canções não eram xingamentos, alguém tem que orientar esses torcedores. A não ser que na Coreia bater palma seja uma ofensa. Mas essa torcida aí da Coreia deve ser o movimento verde e amarelo deles lá. E palma, mesmo que seja ofensa, ela não quebra ônibus, ela não motiva jogador, ela não serve pra nada, Daniel. Você vê, por exemplo, nem no parabéns a palma serve, porque é cantar parabéns, não é bater palma pra parabéns. E o que você mais vê aí é aniversário, com todo mundo batendo palma e não tem ninguém cantando. Aí fica... Mas não tem ninguém cantando, então no fundo ninguém sabe o que é aquilo. Que isso, gente? Que isso? Canta, todo mundo canta parabéns, que é isso? Ninguém fica em volta de um bolo e fica batendo palma sem cantar nada? Que é isso? É porque eu não faço aniversário há muito tempo. Tá bem. Quando eu tiver a oportunidade, Serginho, quando eu puder me apresentar de volta ao país e minha situação for regularizada, eu posso considerar, ver se a gente organiza um aniversário pra você, Serginho. Mesmo que não seja seu aniversário. Eu tô com 10 anos. Não, você não tem 10 anos, você tem um pouco mais, Serginho, mas a gente faz uma comemoração do aniversário de 11 anos pra você, já que você perdeu essa comemoração. Agora, em relação à torcida da Coreia e a depredação de ônibus, que motiva sempre qualquer atleta, sem dúvida nenhuma, a Coreia do Sul é um país muito organizado, muito avançado. E eles, obviamente, já sabiam que não tinham chance de vencer a Copa. Então eu acredito, Serginho, que esse ônibus já deva ter chegado depredado ao Catar, Serginho. Destaques! Meu destaque, craque Daniel, hoje vai para Vini Júnior, nosso grande jogador. Você vê que o gol dele hoje, do jeitinho que a gente tem feito a análise dele. Pezinho de roleta dele. Mas o que ele fez agora? Ele parou, esperou o pé girar na posição que ele queria e botou lá no ângulo, Daniel. Não deu chance para ninguém. E a outra coisa que eu tenho que destacar do nosso querido Vini Júnior é a velocidade, Daniel. Realmente, talvez seja o atleta mais veloz que a gente tenha, mas isso aí, para quem acompanha o futebol dele, sabe que é tranquilo explicar,
porque ele é um atleta que ele tem muita velocidade, porque toda bola que ele vai matar, ela vai um pouquinho mais para frente, entendeu? Então, ela escapa. Então, ele tem que matar e já sair correndo atrás da bola. E o meu destaque foi o juiz. O juiz foi muito bem, mas teve uma falha que me chamou a atenção. Foi quando ele tomou um drible do Neymar, Serginho, com muita facilidade, sem oferecer resistência nenhuma. Mas se ele fizesse falta no Neymar ali, ele seria obrigado a se expulsar. Ele teria que expulsar ele mesmo. E ele já tinha um cartão, que estava inclusive no bolso dele, o cartão amarelo. Então, ele sendo expulso por ele mesmo, certamente ele ia querer discutir, porque ele não ia aceitar essa expulsão. E aí, essa discussão dele com ele mesmo ali na frente de todo mundo, talvez a gente tivesse até que entrar o psiquiatra dele, Daniel, para poder dar um apoio ali, e eu acho que a gente teria o jogo parado. Ia ficar o jogo parado com certeza durante muito tempo, talvez até anos, Serginho, porque... Anos, até ele fazer toda uma análise para descobrir quem ele análise. Encontrar o remédio certo, com a dosagem correta, né? Às vezes você tem que ajustar a dosagem, isso demora muitos anos, então realmente... Não, e depois, quando ele ficasse bom, quer dizer, se ele ficasse bom, ou tivesse alto, sei lá, ele ia ter que dar 10 anos de acréscimo, né? Ou seja, ia acho que inviabilizar. Não, o Daniel Alves ia chegar no final do jogo com 85 anos, Serginho. Não pode, não tem condição de esperar tanto tempo. Inclusive, eu acho que a CBF deveria estudar, já que o Daniel Alves vem entrando tanto, que o risco do Daniel Alves é uma realidade, como total realidade. Nós antecipamos aqui que era risco, né? E já é uma realidade, as pessoas continuam falando. Eu vejo as pessoas falando, risco do Daniel Alves, risco... Acordem! Acorda, Brasil! É realidade, Daniel Alves, não é mais um risco. Estamos operando dessa maneira. Daniel Alves é parte do time brasileiro. Então a CBF deveria, por esse motivo, pedir a antecipação dos próximos jogos. O Brasil não pode esperar o Daniel Alves envelhecer nem um dia mais. Esse jogo contra a Croácia tinha que ser agora, daqui a 2 horas, Serginho. Na sequência. Agora eu gostaria de falar aqui sobre o estádio onde o Brasil jogou contra a Coreia, que será demolido depois da partida, Serginho. Olha a curiosidade aí. Mas vai ser uma festa muito bonita, tenho certeza. Porque nada alimenta mais a indústria da construção civil do que você ficar construindo e depois demolindo o que você acabou de construir. Na Copa que fizemos aqui no Brasil, a gente teve muita coisa que a gente nem construiu, Serginho, para não ter o trabalho de destruir depois. Com certeza. E o povo Catar, ele nem teve a visão também que a gente teve aqui. Que foi de erguer estádio, por exemplo, lá em Brasília, que ficaram de legado pro campeonato brasiliense depois, Daniel. Também, mas no Catar, Serginho, o futebol Catar ainda tá engatinhando muito. Eles não têm a força de um brasilienção, Serginho. Eles não têm equipes como Gama, como Ceilândia. Então é um futebol que tem muito o que evoluir ainda. Eu posso dar uma mensagem pro nosso público, craque Daniel? É propaganda, Serginho? Não é propaganda, não. É uma análise tática. É uma análise tática. Análise tática, pode falar. Quando chega um novo jogador no seu time, você quer saber quanto ele custou, certo? Nesse caso, ele saiu de graça. E não precisa pagar mais nenhuma anuidade nem taxa. E ele pode jogar em qualquer mercado internacional que aceite a sua bandeira. Isso é propaganda, Serginho. Isso não é análise tática. Não, eu tô falando de análise tática. Se eu falasse que a AstroPay tá lançando o cartão Mastercard pré-pago, que é instantâneo, que pediu, chegou, e que durante os jogos da Copa você pode dar a sorte dele já vir com 50 ou 100 reais de crédito, aí sim seria uma propaganda. Mas você acabou de falar, você falou a propaganda agora. Mas eu nem falei que o link para pedir o cartão tá na descrição desse vídeo. Falou agora, Serginho. Você tá falando as coisas agora, dizendo que você não tá falando. Cartão pré-pago AstroPay, Mastercard, preço seu! Simples assim! Comentarista de comentário! Eu queria falar, Catena, do repórter constrangendo o atleta Neymar na hora aqui no final do jogo, naquela entrevista, forçando o Neymar a dedicar algumas palavras ao nosso querido Rei Pelé, Daniel. Sendo que o Neymar já tinha planejado dedicar algumas palavras pro contador dele. Infelizmente, foi impedido de fazer a homenagem. O nosso querido Neymar, é uma pena. Mas o meu comentário sobre a imprensa, Serginho, foi no jogo Japão e Croácia, que o Kleber Machado, o narrador Kleber Machado, que é especialista em passar o tempo inteiro narrando outras coisas, que não são o jogo onde ele está trabalhando, ele perguntou pro Paulo Nunes quanto tempo um torcedor vestido de palhaço leva para se arrumar, Serginho. E o Paulo Nunes respondeu, muito tempo.
Croácia 1, Japão 1. Craque Daniel, essa foi só a segunda disputa de pênalti do Japão em toda a história, Daniel. Na primeira eles perderam para o Paraguai. Então como é que a gente pode exigir alguma coisa do educado povo japonês, Daniel? De repente eles nem sabem que pode ganhar uma disputa de pênalti. Não, mas talvez eles não possam mesmo, Serginho. Na Copa América, por exemplo, eles estavam de convidados e não podiam ser campeões. Às vezes eles estão achando que na Copa do Mundo é a mesma coisa. Talvez seja, inclusive. Mas tinha que ler o regulamento, Daniel. O povo Japão, ele gosta de ler, eles tinham que ter lido. Mas é uma pena que ninguém lê, né? Ninguém dá valor à leitura. Serginho, estamos nos encaminhando aqui para o final do programa de hoje e eu gostaria de finalizar com um questionamento, Serginho, que eu vou trazer para você. Pode questionar, Daniel, eu tô pronto. Que é o seguinte, o Brasil avançou às quartas de final aí, vai pegar a Croácia e com o futebol cada vez mais globalizado e a Comissão Técnica Brasileira estudando cada vez mais as outras seleções, você acredita que o Brasil tenha condições de perder para qualquer equipe hoje? Tem. O Brasil tem. Porque antigamente, entendeu? Sem o estudo, era muito mais difícil você perder para um Camarões, entendeu? Você perder para uma Venezuela, você perder para uma Bolívia, até mesmo para uma Alemanha, entendeu? Mas hoje não. Hoje você, por exemplo, esse time agora que a gente vai enfrentar é a Croácia. Você analisa os pontos fortes da Croácia, um por um, e você olha no seu banco, e você tem um Daniel Alves, você pensa, dá pra perder. Dá pra perder tranquilo. Ponto final no Folha de Cobertura de hoje. Rumo às quartas de final, etapa em que o Brasil tem um grande e poderoso histórico de eliminação. Da última vez que passamos das quartas de final, pegamos a Alemanha e tomamos um 7-1. Não valeu a pena. E talvez não valha a pena. Mas parabéns, Brasil, o sofrimento está apenas começando. Um beijo no seu sorriso e até o próximo programa amanhã. Forte abraço.